Bom dia, senhores. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que os senhores estiverem assistindo a gravação. Mas para quem está ao vivo com a professora, bom dia, tudo bom? Para quem não lembra, a professora Alexandra Boixá, professora orientadora do Núcleo de Prática Jurídica de Niterói, responsável pelos EP3. E hoje a gente está indo para a nossa nova trilha obrigatória. E é obrigatório, eu preciso lembrar os senhores. Precisamos assistir a trilha, fazer um relatório sobre a trilha e apresentar junto ao, relatório final no semestre, ok? São trilhas efetivamente obrigatórias. Professora, tem outras palestras, tem também a trilha de aprendizados, jornadas de aprendizado. As jornadas de aprendizado são para somar a carga horária de vocês, somar conhecimento, mas elas são opcionais. Como vocês vão alcançar a carga horária integral do MPJ é uma escolha de vocês. Quais são obrigatórias? As trilhas aqui, junto com o canal do YouTube, ou então na própria pasta Teams do EP3, e nos plantões junto ao EP de vocês, ok? Tudo bem? Então, vamos começar, senhores. Já tivemos trilha, obrigatórias de GCRIM, e juizado, Juizado Especial Criminal e Transação. Tivemos a trilha obrigatória da queixa-crime, tudo bem? Tivemos a trilha obrigatória, senhores, da apelação criminal. Próxima trilha, recurso de distrito. E essa agora, senhores, habeas corpus. Professora, habeas corpus, senhores. Conceder-se-á-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Habeas corpus não consiste em recurso processual penal. Habeas corpus consiste em remédio condicional, é uma ação autônoma que tem, por natureza jurídica, remédio condicional. Por quê? Porque está previsto no artigo 5º, inciso 48 da Constituição da República Federativa do Brasil. Tudo bem? E o que vocês precisam saber? Vamos para a questão prática? Professora, eu não dei habeas corpus ainda, ou então eu dei. O que vocês precisam saber? Toda vez que alguém estiver ameaçado ou efetivamente sofrer uma limitação na sua liberdade de locomoção, o seu ir e vir, por ilegalidade ou por abuso de poder, lembrando, senhores, o abuso de poder é quando se inicia uma ação teoricamente ilícita e ela vem a se tornar ilícita em virtude do abuso, ok? Então, senhores, o que vocês precisam saber? Primeira coisa que vocês precisam saber, habeas corpus não tem prazo, ok? Habeas corpus não tem prazo. Diferentemente do mandado de segurança, o habeas corpus ele não possui prazo recursal. Então, a gente pode impetrar, e o termo é esse, a gente não entra com habeas corpus, a gente não opõe habeas corpus, a gente não interpõe habeas corpus. A gente impetra habeas corpus. Todo remédio condicional se trata em impetração. Impetrar, mandado de segurança, impetrar habeas corpus, habeas datas e mandado de junção. Professora, por que impetrar? Senhores, porque a gente está indo contra o Estado, exigindo uma concessão de uma ordem. Como assim, professora? Eu quero, através do habeas corpus, que seja concedida uma ordem do judiciário contra um ato ilegal praticado, em regra, contra o Estado. Por que contra só em regra, professora? Remédio condicional é sempre contra o Estado. Cuidado. Hoje, em virtude de um desenvolvimento do direito administrativo, vocês sabem que nem todo aquele que exerce função administrativa compõe o Estado, seja direto ou indiretamente. Então, podemos ter um mandado de segurança contra o particular? Podemos. Aquele que recebe uma concessão de direito público. A gente tem mandado de segurança, por exemplo, para outras escolas particulares. Temos. Temos habeas corpus, senhores, por exemplo, contra um departamento, não, vamos lá, um estabelecimento que impede você de sair em virtude de dívida civil. Vocês sabem que a única dívida civil passível de prisão no ordenamento jurídico brasileiro é a prisão por alimentos. E deixar bem claro, para quem não sabe, a manutenção da prisão por alimentos é uma questão, uma opção política brasileira, porque infelizmente funciona. Mas a verdade seja dita, a manutenção da prisão civil consiste em uma violação ao Pacto de São José da Costa Rica, ao qual o Brasil é signatário, porque se diz ser vedado a existência de prisão por questões civis. Mas, voltando a isso, o senhor sabe que quando vocês estão num estabelecimento empresarial e consomem,
bebida, comida, o que seja, e se negam a pagar, a ausência de pagamento, senhores, tecnicamente, não é ilícito penal. Mas a prática faz com que o gerente do estabelecimento venha a reter você, a manter você em cárcere, cercear sua liberdade, enquanto não regularizar a situação. Então, senhores, existe habeas corpus em esfera civil? Existe. E necessariamente é contra o poder público? Não. Mas a regra, habeas corpus, é quando você impetra uma medida constitucional visando a concessão de uma ordem. E quais seriam as possíveis concessões de ordem aqui no habeas corpus? São diversas, mas a regra é concessão de ordem para expedição de alvará de soltura, ou seja, estamos falando de um habeas corpus liberatório, um habeas corpus sobre uma violência efetivamente realizada na liberdade de ir e vir, aonde você já está com a sua liberdade cerceada, e a partir daí nasce o pedido de habeas corpus liberatório para a concessão de ordem e, consequente, expedição de alvará de soltura. Tá? Mas temos também a possibilidade de impetrarmos habeas corpus antes da efetiva realização da violência, apenas no momento de uma eventual ameaça, quando você está prestes a ter a sua liberdade cerceada, baseada supostamente numa irregularidade, num ato ilegal ou de abuso de poder. E nesse momento, senhores, os senhores vão impetrar habeas corpus buscando a concessão de uma ordem de salvo-conduto. Salvo-conduto é a determinação judicial para resguardar a sua liberdade de ir e vir em determinada situação fática. A professora vai entrar com habeas corpus para evitar que eu seja presa. Por quê? Por tudo. Isso não existe. O que existe é em virtude de uma determinada situação fática específica. O salvo-conduto vai te resguardar naquele único, exclusivo momento. Ok? Professora, mas o que é um ato ilegal, uma coação ilegal? Senhores, uma ilegalidade é simplesmente a violação de um, por exemplo, devido processo legal. Uma ilegalidade, por exemplo, que autoriza a impetrar um habeas corpus, é fundar uma denúncia em ausência plena de justa causa. Estou dizendo, uma denúncia que é recebida, sem que haja presente as condições processuais e as condições, pressupostos processuais e as condições da ação, em especial a condição justa causa, é um ato ilegal. Professora, mas contra a decisão judicial cabe recurso. Nem toda decisão judicial é passível de recurso. E o exemplo que eu acabo de dar para vocês, do recebimento da denúncia. Vocês vão aprender, já aprenderam, e vão ter uma trilha semana que vem. Semana que vem, não. Daqui a 2 semanas, de recurso em sentido estrito, onde eu vou dizer para vocês, em face da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito. Mas da decisão que recebe? Durante muito tempo se discutia que o recurso em sentido estrito ele tinha um rol taxativo e exemplificativo. Como é que isso acontece? Senhores, é porque se dizia que cada vez que ali constasse cabe res da decisão que rejeita a denúncia, por uma interpretação exemplificativa, contrário ao senso, caberia também recurso de distrito quanto à decisão que recebe a denúncia. Professora, mas por que se limitou a interposição de recurso? Senhora, não é questão de limitar, é questão de atribuir ao cidadão um meio mais eficaz de impugnação de decisão judicial. Mas, professora, por quê? Porque, senhores, na hora que você recebe uma denúncia, sem a devida justa causa, sem a presença de condições da ação pressupostos processuais, tem-se por ilegal aquela manifestação jurisdicional. E um recebimento de denúncia consiste no início de uma ação penal que vai buscar a pretensão punitiva do Estado de te aplicar uma pena. E tratando-se pena privativa de liberdade, surge, então, na verdade, uma ameaça contra a sua liberdade. Então, o recebimento da denúncia pode, sim, ser considerado o quê, senhores? Pode ser considerado um ato, uma ameaça de liberdade. E aí cabe o quê? Habeas corpus. Então, por que eu estaria discutindo a possibilidade de interpor um recurso de distrito, um recurso que tem todo um processamento, tem toda uma delonga típica do contraditório da ampla defesa, se eu posso impetrar um habeas corpus? Ok? É isso que eu quero tratar com vocês. Também cabe impetrar habeas corpus, doutores. Por exemplo,
quanto ao inquérito policial. Inquérito policial instaurado de forma ilegal, irregular, instaurado com base em tortura, em depoimento fraudulento, instaurado com base em prova ilegal, obtida por meio ilícito. Senhores, inquérito policial pode gerar violação da sua liberdade? Pode, senhores. Tanto pode que temos uma prisão, que é típica e exclusiva da fase de inquérito. Qual é a prisão? A prisão temporária. Além disso, em fase de inquérito, a gente ainda pode ter o quê? Uma prisão preventiva. Mas, professora, se quer ter pedido de prisão, a gente pode alegar ameaça? Senhores, o inquérito policial instaurado para poder, o quê? Basear uma ação penal que vai buscar exatamente a tua punição, a tua restrição de liberdade. Então, sim, senhores, cabe habeas corpus. Para quê? Para trancar um inquérito policial, para trancar uma ação penal, ou seja, impedir o prosseguimento daquele inquérito policial, daquela ação penal, nos moldes então apresentados. Foi iniciada com o recebimento de uma queixa ou de uma denúncia sem justa causa, foi instaurado inquérito sem a correspondente portaria, ou sem, senhor, sem o auto de prisão em flagrante correspondente, e assim por diante. Tá? Então, senhores, eu não preciso necessariamente ter uma demanda penal instaurada. Então, cabe um habeas corpus, inclusive, visando trancar o inquérito policial? Cabe. Cabe um habeas corpus, por exemplo, senhores, para trancar inquérito civil instaurado pelo Ministério Público. Inquérito civil que pode vir apurar, por exemplo, improbidade administrativa, que pode vir apurar, por exemplo, um crime contra a administração pública? Pode. E por que poderia, se autorizaria, impetrar um habeas corpus para impedir um ato ilegal, e aqui um ato ilegal do Ministério Público? Permitiria, senhores, quando instaurado esse inquérito civil, fora dos parâmetros legais. Tudo bem? Sem problema algum. Apresentados esses momentos, eu preciso lembrar aos senhores que a Constituição prevê o remédio condicional, mas quem regula o processamento desse instrumento, desse remédio condicional, é o nosso CPP. Tudo bem? E o nosso CPP vai dizer para vocês aonde? Artigo 647. Ele simplesmente vai reproduzir não, né, Cílio? Lembra, o nosso Código de Processo Penal é anterior à Constituição 88. Mas a verdade é que os termos são semelhantes. A reprodução do artigo 5º da Constituição, que vai dizer dar-se-lhe-á habeas corpus sempre que alguém sofreu, se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal da sua liberdade de ir e vir, salvo os casos de punição disciplinar. Professora, salvo os casos de punição disciplinar. Entendimento jurisprudencial hoje. A justiça, o poder judiciário só pode analisar punições disciplinares em caso de ilegalidades. A justiça não cabe analisar a discricionariedade da punição disciplinar, a proporcionalidade, a razoabilidade não cabe. Cabe única e exclusivamente apreciar casos de ilegalidade. Tá? Fora isso, senhores, o que é coação ilegal? O que é considerado coação ilegal para poder autorizar você a impetrar um habeas corpus? O próprio Código de Processo Penal vai dizer para vocês no artigo 648. A coação ilegal considerar-se-á quando não houver justa causa. Olha aí, a condição especial de ação no processo penal. Quando não houver justa causa para violar, para ameaçar ou restringir a sua liberdade. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determina, o que acontece muito. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, senhores, juiz incompetente é jurisdição irregular. Quando vocês estudam hoje o que consiste em juiz natural, nos termos constitucionais, consiste juiz previamente competente e imparcial. Não existe tribunal de exceção. Então, quem venha violar, determinar uma ordem de prisão ou de coação em qualquer sentido, precisa ser necessariamente juiz natural da causa. E esse, senhores, é aquele previamente competente e, senhores, imparcial. Considera-se a coação ilegal, senhores, quando houver cessado o motivo que autorizou o quê? A coação. Professora, não estou entendendo. Então, existe coação legal? Lógico que existe, senhores. O Estado não pode efetivamente te prender? O Estado não pode te conduzir à autoridade policial para averiguação? Pode. O Estado pode. Existem várias coações legais legítimas. Quando eu brinquei em sala de aula outro dia, senhores, manifestações públicas, passeatas,
são atos naturais da democracia brasileira, são direitos garantidos no Estado Democrático de Direito. Só que o seu direito começa quando o do outro termina. Então, quando a autoridade policial, uma manifestação, como a professora já esteve, enfim, agora vou me entregar, cara pintada, passe livre, contra reajustes fiscais, contra a reforma da Previdência. Fui em manifestações? Fui. Sou servidora pública do Estado, tive em várias manifestações no Estado do Rio de Janeiro, frente à LERJ. Qual o problema, senhores? A aglomeração exige necessariamente estabelecimento de uma pacificação social de segurança, tanto para a pessoa quanto para o patrimônio público ou privado. Quando a aglomeração legítima, lícita, autorizada, ela se perde, ela sai do controle da manutenção dessa pacificação, e a autoridade policial diz recuar, ou seja, quando a autoridade policial diz acabou a manifestação, vou pedir para que vocês se dispersem, e a gente diz não, senhores, essa coação à nossa liberdade de ir e vir e ficar, ela é legítima. Eu brinco, decisão judicial não se descumpre, se discute. Se cumpre, depois se discute. Decisão do Estado se cumpre, depois se debate, se discute, se busca modificar. Ok? Então, existem coações ilícitas? Lógico que existem. Tá? Quando ela é ilícita? Quando ela deixa de observar os termos legais, ou então, quando realizada, ela se excede no tempo e na forma. Tudo bem? Também se considera a coação ilegal, senhores, quando o processo for manifestamente nulo. E aí, senhores, leiam aqui processo ou procedimento. Existe um debate se eu posso falar que inquérito é nulo ou simplesmente irregular, porque não é processo, é procedimento. A verdade é que presente irregularidades procedimentais no inquérito ou nulidades procedimentais na ação, cabe habeas corpus. E, por fim, podemos dar um último exemplo, que considera a coação ilegal quando, por exemplo, você vem a sofrer restrição da sua liberdade em virtude de um fato que encontra essa punibilidade extinta. Extinta. Professora, como assim? Senhores, vocês podem serem citados para responder um processo penal de um crime que está prescrito? Não, não pode. Se o crime já está prescrito, senhores, não existe interesse de agir do Estado. Se não existe interesse de agir, não estão presentes numa das condições da ação. Se não estão presentes numa das condições da ação, eventual recebimento da denúncia é irregular e, ao ser recebida, nasce para os senhores o direito de questionar isso perante a impetração de um habeas corpus. Tudo bem? Professora, tudo bem. Na prática, vamos para a prática, habeas corpus tem prazo? Não, não tem prazo. E quem é que pode impetrar habeas corpus? Quem é o legitimado ativo para impetrar habeas corpus? Senhores, qualquer um do povo, sendo nacional ou estrangeiro, independente de poderes postulatórios, tem legitimidade para impetrar habeas corpus. Professora, não entendi. Senhores, não precisamos de advogado para impetrar habeas corpus. Qualquer um do povo, inclusive, senhores, expressamente autorizado pelo CPP, artigo 654, o Ministério Público tem legitimidade para impetrar habeas corpus. O que é isso, professor? O Ministério Público tem legitimidade. Se o Ministério Público identificar uma violação do seu direito de ir e vir ou ameaça, ele tem como fiscal da lei legitimidade para impetrar habeas corpus. E quem impetra habeas corpus, senhores, é o impetrante. O nome do legitimado ativo do habeas corpus é impetrante, do mandado de segurança, do mandado de junção, do habeas data. Quem é o autor da demanda? O autor do remédio constitucional, conhecido como habeas corpus, é o impetrante. E quem é o réu? Quem é o legitimado passivo? Passivo será quem? A autoridade coautora. A autoridade que está exercendo de forma irregular ou através de uma coação ilegal a violação do seu direito de ir e vir, ou então aquela autoridade que está ameaçando o seu direito de ir e vir. Essa autoridade é chamada impetrado. Eu estou impetrando, eu estou requerendo uma ordem contra um ato praticado pela primeira vara criminal, pelo delegado titular da CTT-1, pela uma ordem emanada pela Câmara Criminal tal do Tribunal de Justiça. É isso. Eles são impetrados. Só que no habeas corpus tem uma coisinha diferente. Você é legitimado
para pedir uma concessão de ordem em favor de quem? Eu, Alexandre, posso impetrar o habeas corpus em favor de um preso? Posso. O advogado pode? Pode. Um parente pode impetrar? O próprio preso pode impetrar? Pode. Mas quando o terceiro, que não é o próprio preso, impetra esse habeas corpus, esse terceiro é o impetrante. O impetrante está no polo ativo, o impetrado no polo passivo, e cadê a pessoa que vai se beneficiar da ordem de habeas corpus? Eu estou buscando, né, interromper a violação ou a ameaça de violação de direito de ir e vir, da liberdade de alguém. Eu, Alexandre, estou impetrando habeas corpus em virtude que eu quero garantir a liberdade do Marcelo. Quem é o Marcelo? Marcelo, supostamente, é contra quem vai surgir a ordem legal ou a ameaça ilegal da liberdade de ir e vir. Mas ele, na demanda, na ação autônoma, habeas corpus, ele é nomeado como paciente. É em favor do paciente que se busca a concessão desse habeas corpus. Okay? Então, senhores, legitimado ativo, qualquer um do povo. Legitimado passivo, autoridade coatora. Mas quem se beneficia do habeas corpus é o paciente. Então, vamos para a prática? Dirigido ao habeas corpus à autoridade competente, que eu vou tratar daqui a 5 segundos, qualifica Alexandre Vilela Bochá, ora impetrante, brasileira, casada, professora, CPF, identidade, número tal, com endereço residencial. Se você tem escritório, ótimo, mas eu não sou advogado. Com endereço residencial ou endereço comercial na rua tal, 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 tal. Venho em favor do paciente, fulano de tal, impetrar presente ordem de habeas corpus em face do impetrado, autoridade coatora, tal, 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 tal. Pronto, olha que lindo. Ok? O que vocês não podem esquecer? 1, não errar a competência quanto à impetração do habeas corpus. 2, saber pedir. Se eu estou pedindo, senhores, que seja anulada a decisão que concedeu a denúncia, por consequência, eu quero que aquela ação seja trancada. Ou seja, eu estou sendo ameaçado. Eu quero trancamento da ação penal, para que a ameaça deixe de existir. Se eu quero que seja liberada a pessoa que já está presa, eu preciso pedir, então, que seja concedido o habeas corpus e, por consequência, seja expedido o correspondente alvará de soltura, porque a pessoa já foi violentada, violada na liberdade, ela está presa, ela está detida. Tudo bem? Então, qual é o ato ao considerar habeas corpus? Expedir uma alvará de soltura. Se eu quero um preventivo para poder resguardar que eu não venha até a minha liberdade livre violada ou ameaçada, por exemplo, quando eu vou testemunhar numa CPI, vocês sabem que é direito nosso constitucional permanecer em silêncio, mesmo quando figuramos como testemunhas, caso eu tenha a seguinte situação: eu possa vir a me autoincriminar. Testemunha pode mentir, senhores? Não. Testemunha não pode mentir. Mas, ao mesmo tempo, ela não é obrigada a se autoincriminar. Quando você deixa de responder uma resposta como testemunha, você pratica um crime de desacato. A ordem é responde. E aí a Constituição diz, você não é obrigado a responder se aquilo vai te autoincriminar. Então, a testemunha, quando diz, eu não vou responder, vou exercer o meu direito ao silêncio, existe um problema seríssimo. Por quê? Uma grande parcela do nosso legislativo, as nossas câmaras, deputados, nosso Senado, quando eles realizam a CPI, eles durante muito tempo ignoravam esse direito de silêncio da testemunha quando ela não quer se autocriminar. E o que eles faziam? Eles davam um pós de prisão para aquela testemunha em plena CPI do Covid, CPI do futebol, CPI, qualquer CPI. E o que acontece? Os bons advogados buscavam o quê? Buscavam a garantia de um salvo-conduto para que possa o seu cliente permanecer em silêncio quando a resposta vier a possibilitar a sua autoincriminação. Okay? Para finalizar, senhores, quem é o santo cabeçalho da competência? Quem é o santo cabeçalho da competência? Senhores, vamos lá. Se
a autoridade coatora está violando o seu direito de ir e vir, não consiste membro do judiciário, isso quer dizer que ele vai ser apresentado pela primeira vez, ele responde hierarquicamente ao judiciário. Então, se a autoridade coatora for um delegado da Polícia Civil, for um policial militar, for um policial, senhores, rodoviária federal, se for a Polícia Federal, se for um agente carcerário, não importa. Se a autoridade coatora for um representante do Estado, ao qual não compete, ao qual não figura ser do membro do judiciário, vocês precisam entender o seguinte, aí ele responde perante quem? Se ele não tem foro de prerrogativa, ele responde pelo primeiro juiz. Ele responde pelo Poder Judiciário na escala hierárquica do Judiciário. Qual é? Essa pessoa irá falar sobre competência do juiz de primeira jurisdição, juiz à corte. Então, quem é competente para processar e julgar? Quem é competente para processar e julgar eventual ato ilegal do delegado de Polícia Civil? Senhores, o juiz de primeira instância. Então, vocês vão impetrar o habeas corpus dirigido a quem? Ao juiz de primeira instância. Se a autoridade coatora for aquele que expediu o mandado de prisão, o juiz hierarquicamente vai sob a escadinha da hierarquia. Quem é que responde hierarquicamente por determinadas manifestações do juiz de primeira instância do ACO? Tribunal de Justiça. Então, você vai impetrar o habeas corpus para o Tribunal de Justiça. Se a ordem de prisão vier, se a manifestação administrativa vier do Tribunal de Justiça, você vai impetrar habeas corpus para quem? Vai para a escadinha da jurisdição. Depois do Tribunal de Justiça vem STJ. Mas se for o STJ que decretou a prisão, porque ele pode fazer isso em esfera recursal, eles podem fazer isso em virtude da competência de foro. Ou seja, eles têm competência ordinária para serem demandados primeiros, né, como primeiro viés penal. Ele recebe a denúncia, a queixa. Competência originária, em virtude de prerrogativa de foro. Se fosse TJ, senhores, vocês vão impetrar por STF. Tudo bem? Tudo bem? E aí, o que eu preciso dizer para os senhores? Qual é a única questão de competência que eu preciso chamar a atenção dos senhores para poder finalizar? Eu sei que a trilha ficou grande, me perdoem, mas habeas corpus é habeas corpus. Senhores, a primeira questão que eu preciso lembrar os senhores, e última hoje, habeas corpus contra atos de juiz do Juizado Especial Criminal. O Juizado Especial Criminal, senhores, é que é a primeira instância do Juizado Especial Criminal. Então, hierarquicamente, quem vem na segunda instância do Juizado Especial Criminal? Por que a professora fez aspas? Porque as turmas recursais criminais, elas não são tecnicamente segunda instância. Elas são órgãos de revisão de manifestações jurisdicionais, mas elas tecnicamente não compõem o Tribunal de Justiça. Então, elas não são segunda instância. Então, senhores, apesar do que eu acabei de dizer para vocês, enunciado 376 da STJ, compete às turmas recursais criminais processar e julgar os mandados de segurança e, por consequência, os habeas corpus dos juizados especiais. Então, impetrar habeas corpus contra a decisão de juiz de primeira instância do juizado vai para onde? Vai para a turma recursal. Qual é a questão? E eventual ato de ilegalidade praticada pela turma recursal? Você impetra mandado de segurança ou habeas corpus, e a competência é mesmo, para quem? Apesar de termos uma súmula do Supremo, senhor, 690, dizendo que esses habeas corpus deviam ser impetrados ao Supremo, tá? A política judiciária percebeu o quanto isso inviabilizou o Supremo trabalhar, porque ele se tornou responsável por todos os habeas corpus de todas as turmas recursais do país. A nossa Corte Suprema, composta por apenas 11 ministros, passaram a ser responsáveis não só por todas as demandas constitucionais de natureza originária, ADI, ADO, não, senhores, eles deixaram de ser competentes só para isso, só perante demandas de erga omnes, como tem competência originária recursar, recursos extraordinários do país inteiro vão para lá. Ele ainda compete julgar habeas corpus de ações decorrentes do STJ. Como se não bastasse, a gente podia prever todos os habeas corpus do território brasileiro em face de atos da turma recursal. Apesar da súmula prever isso, senhores, a súmula caiu em desuso.
o próprio Supremo já afastou o entendimento da súmula e hoje é sedimentado. Tá? O quê? Compete aos tribunais de justiça, aos tribunais regionais federais, julgar e processar habeas corpus impetrados contra atos de integrantes da turma recursal dos juizados especiais criminais. Então, senhores, juizado especial criminal, turma recursal, TJ. Ok? E aí vocês leiam isso, tanto para habeas corpus quanto para mandado de segurança. Ok? Senhores, fora isso, o que eu posso dar uma dica para vocês? Leiam as teses do STJ, do STF, a respeito de habeas corpus. Eles vão tratar em 90% sobre competência. Ok? Espero que tenha ajudado os senhores, espero que tenha orientado da melhor forma possível a próxima peça de vocês, que não é recursal, é de ação autônoma de remédio condicional habeas corpus. Tudo bem? Lembrando, essa trilha obrigatória, não deixe de fazer o relatório e apresentar ao final do semestre junto com a folha de presença de vocês, com todos os relatórios relacionados às audiências, às trilhas, aos plantões realizados. Tudo bem? Fora isso, senhores, até a próxima trilha de recurso do distrito. Até.